em mais uma aula do nosso cronograma de atividades, dessa vez com o tema Condutas em Cardiopatias. Nós teremos a participação da doutora Raíssa Osório, que é médica cardiopediatra com graduação pela Escola de Medicina da Santa Casa de Vitória, Espírito Santo, possui residência em pediatria no Hospital Geral de Vitória da Conquista e residência em cardiologia pediátrica no Hospital Pequeno Príncipe, do Paraná. E atualmente é especializada em ecocardiografia pediátrica na EcoKid de São Paulo. Então, em nome da LAC, eu dou as boas-vindas à doutora Raíssa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. E assim que a senhora desejar, a senhora pode dar início à aula. Então vou começar, então, do jeito que a gente combinou. Certo. Boa noite, meu nome é doutora Raíssa, sou cardiopediatra, como já me apresentei. O tema da nossa aula de hoje vai ser condutas em cardiopatias congênitas. As cardiopatias congênitas são caracterizadas por anormalidades estruturais e funcionais do sistema cardiovascular, podendo ou não ser relacionada com fatores ambientais. São identificadas como acianóticas ou cianóticas, sendo esta última manifestada pela coloração azulada da pele em virtude da oxigenação insuficiente do sangue e das alterações do fluxo sanguíneo. A prevalência das cardiopatias congênitas, em geral, é em 1% dos nascidos vivos. No Brasil, as cardiopatias possuem uma prevalência em torno de 6 a 12%, 12 a cada 1.000 nascidos vivos, dependendo muito da região. Então, por isso é comum aquela campanha, 1 em cada 100, 1 para 100 em relação à cardiopatia congênita. E em relação à cardiopatia congênita, é um espectro de doenças, assim. Então, você pode ter desde aquele RN grave que morre nas primeiras semanas de vida, como é no caso das hipoplasias, da transposição de grandes vasos, ou pode ser aquele adulto que é portador de cardiopatia que só vai descobrir, assim, por acaso, num exame de rotina, tipo um adulto com uma CIA pequena, um adulto com um EP leve. É normal isso acontecer. Estima-se que mais de 70% dos portadores de cardiopatia congênita chegam à fase adulta sem sequer saber que são cardiopatas. Isso assim, os cardiopatas de forma leve, né, obviamente. Então, o que é eficaz? A forma mais eficaz de tratar a cardiopatia congênita é você começar o tratamento a partir de um diagnóstico bem feito. Por isso, a importância de se fazer o eco fetal, no bebezinho na maternidade, fazer o teste do pezinho, ir nas consultas regularmente com o pediatra, que seja de preferência, mesmo pediatra que vai acompanhar essa criança ao longo da vida, que ele, se tiver a ausculta mínima de um sopro, que ele já solicite exames, um teste do coraçãozinho alterado, que ele peça um eco, e assim sucessivamente. Porque o importante é você não deixar passar esse diagnóstico de cardiopatia em brancas nuvens. É importante você fechar esse diagnóstico o mais precocemente possível para você salvar essa criança. Aí, daí se dá a importância de um pré-natal bem feito, né? Principalmente identificação de fatores de risco para a cardiopatia congênita. Identificar os fatores maternos, como a idade materna maior que 35 anos, avançada, mães portadoras de doenças crônicas, como lúpus, epilepsias e diabetes mellitus, o consumo de álcool e drogas durante a gravidez e uso de medicações, como o lítio, que é responsável por anomalia de Epstein. O lúpus é muito comum mães lúpicas ter filhos com bloqueio atrioventricular, mães com epilepsia também tem chance maior de ter filhos com cardiopatia, e o diabetes mellitus tem uma grande relação com a hipertrofia do septo, que está relacionada também à TGA. A importância do eco. O eco fetal deve ser feito entre 24 e 28 semanas, preferencialmente, mas pode ser realizado mais precocemente, a partir da 18ª semana, com sonda transvaginal, em situações especiais. E o eco fetal, ele é capaz de diagnosticar 95% das cardiopatias congênitas.
Já o eco pediátrico, ele pode ser realizado em qualquer momento a partir do nascimento, e aí ele pode diagnosticar 100% das cardiopatias congênitas. Lembrando que o eco é examinador dependente. Se você for num ecografista bom, um ecografista experiente, tem mais chance de acerto. Um ecografista menos experiente, ou às vezes um ecografista de adulto, para fazer um eco pediátrico, às vezes tem mais chance de erro. E as cardiopatias, você tem diversas formas de tratamento. Tem o tratamento medicamentoso, tem por meio de cateterismo cardíaco e tem por meio de cirurgias cardíacas. O tratamento medicamentoso, muitas vezes, na tentativa, por exemplo, na tentativa do fechamento de um canal arterial, com medicamentos como a indometacina, o ibuprofeno, nos RNs prematuros. O cateterismo cardíaco, o objetivo é o fechamento das comunicações por próteses, como fechamento de CIA, fechamento de CIV, fechamento de canal arterial. Pode ser também para dilatar as válvulas aórtica e pulmonar em caso de estenoses. A vantagem do cateterismo cardíaco é que a recuperação rápida, não deixa cicatriz aparente, porque justamente por ser um catéter que muitas vezes você introduz na região inguinal para chegar no coração, a cicatriz que vai ficar vai ser muito pequena e você resolve o problema. E tem menos chances de complicações que uma cirurgia aberta. A desvantagem é o custo dos materiais e nem sempre a anatomia é favorável. Lá no Pequeno Príncipe mesmo, assim, a cirurgia cardíaca a gente sabe que é caro, custa em torno de 70 a 100 mil reais, dependendo da cirurgia cardíaca. O cateterismo cardíaco, ao todo, não sai mais que 10 mil reais, por exemplo. Mas o SUS prefere pagar uma cirurgia cardíaca ou pagar um cateterismo, porque ele leva em consideração o custo do material, das próteses, assim. Se você for parar para pensar, não compensa muito, mas, assim, é a realidade que a gente vive hoje. As cirurgias têm inúmeras técnicas, ela pode ser realizada em qualquer idade, e as maiores indicações é na presença de sinais de descompensação cardíaca com risco iminente à vida, ou quando há uma falta de oferta para o cateterismo, nos casos que poderiam ser elegíveis ao cateterismo. A desvantagem é o custo das cirurgias, uma cicatriz muitas vezes mediana, que é desagradável, principalmente para meninas, né? E tem mais chances de complicações, além do internamento prolongado, né? Sobre as cardiopatias, assim, se a gente fosse falar de tratamentos cirúrgicos de cardiopatias, nós ficaríamos assim até amanhã falando de cardiopatia, porque são inúmeras cardiopatias, tem cardiopatia cianótica, as acianóticas, as obstrutivas, as de hiperfluxos, as complexas. Até das complexas, se a gente for falar de tratamento cirúrgico, nossa senhora, a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso. E eu acredito que esse não seja o objetivo da aula. Então, eu escolhi cardiopatias assim, que são mais prevalentes e que em algum momento da vida vocês vão se deparar com um paciente portador de alguma dessas cardiopatías, que vocês deveriam saber pelo menos assim, o que é essa cardiopatia, que imagino que vocês já tenham estudado no módulo anterior, e quando que você deve indicar esse paciente para um procedimento, uma intervenção cirúrgica ou de cateterismo. Aí eu escolhi a CIA, a CIV, o PCA e a tetralogia de Fallot. As CIAs, nós temos 4 tipos mais prevalentes. A CIA é uma cardiopatia, como vocês já sabem, que é a cianótica, que corresponde a 5 a 10% de todas as cardiopatias congênitas isolada. Se for relacionada a outras cardiopatias, aí você tem um leque maior, né? E em relação aos tipos, você tem a ósteo secundum, ósteo primo, seio venoso e a seio coronariano. Aí eu coloquei esse slide com a localização de cada CIA para vocês verem certinho. A evolução natural, assim, em relação à CIA, é uma cardiopatia relativamente tranquila. Então, assim, uma CIA menor que 3 milímetros provavelmente vai fechar sozinha até o primeiro ano de vida. Uma CIA até 5 milímetros, ela tem grandes chances de fechar sozinha até 1 ano e meio de vida. Já uma CIA maior que 8 milímetros é uma CIA que dificilmente vai fechar espontaneamente. Então, a criança que você já tem que conversar com a mãe sobre a possibilidade de fazer a cirurgia em um segundo momento.
Geralmente, na CIA Secundus, o tamanho, a eletividade dela para fazer o cateterismo cardíaco depende muito do tamanho. Geralmente, isso tem que ser uma CIA Secundo, maior que 5 milímetros, e é necessário ter uma borda para a ancoragem dessa prótese de cateterismo, que tem que ter pelo menos 4 milímetros de borda septal para poder ancorar essa prótese de Amplatzer, normalmente. Tem que ser uma criança maior de 2 anos de idade e uma criança que pese mais de 15 quilos. As vantagens, como eu já falei, do cateterismo é que não há necessidade de circulação extracorpórea, não há necessidade de toracotomia, a recuperação é rápida, a criança geralmente tem alta após 24 horas de internação, e é algo muito, muito tranquilo, assim, um cateterismo da implantação da prótese de Amplatzer para correção da CIA, geralmente é um cateterismo de, no máximo, 2 a 3 horas, é muito rápido. As indicações do tratamento cirúrgico da CIA na presença de shunt esquerda-direita, com QPQS de 1,5 para 1, indisponibilidade de fechamento percutâneo, crianças com sinais de insuficiência cardíaca que não respondem ao tratamento medicamentoso, aquele menino que você está fazendo diurético, está fazendo IECA, e mesmo assim ele permanece cansado. A mortalidade no tratamento cirúrgico de CIA é muito, muito baixa, menos que 0,5% dos pacientes. E as complicações, geralmente, são uma arritmia no pós-operatório imediato e pode ocorrer um AVC se tiver liberação de um êmbolozinho, né? As CIVs são uma cardiopatia, o tipo de cardiopatia congênita mais prevalente. Pode chegar até 20% das cardiopatias congênitas isoladas. É uma cardiopatia acianótica e tem 4 tipos. A CIV de via de entrada, CIV de via de saída, CIV muscular e CIV perimembranosa. A perimembranosa é a mais prevalente entre as CIVs. A história natural. As CIVs musculares ou perimembranosas pequenas, elas podem fechar espontaneamente. Lembrando que a CIV ela nunca aumenta de tamanho, a tendência dela é estabilizar ou diminuir. A CIV de via de entrada, a CIV de via de saída não diminuem de tamanho ou não fecham espontaneamente. Então, uma criança portadora de CIV de via de entrada e CIV de via de saída, você tem que conversar com a mãe que essa CIV não vai fechar e que em algum momento vocês vão ter que programar a cirurgia dessa criança. E quando apresenta sinais de hipertensão pulmonar mais importantes, que podem surgir a partir de 6 a 12 meses de vida, em uma criança com CIV ampla, aí é uma criança que você também deve se preocupar. A indicação cirúrgica de fechamento da CIV. Aquilo que eu já falei. CIV ampla, com sinais de insuficiência cardíaca, dificuldade de ganho ponderal, é aquela criança que não melhora clinicamente com as medicações, essa criança deve operar até 6 meses de vida. Se tem sinais de hipertensão pulmonar, com pressão da artéria pulmonar maior do que 50 milímetros, você tem que operar até o 1º ano de vida. Crianças após 1 ano de idade, que tem um QPQS de 2 para 1, tem que operar também. A contraindicação para você operar uma criança com CIV é aquela que já tem sinais de doença obstrutiva vascular pulmonar, com predomínio do shunt de esquerda a direita, ou seja, que já tem síndrome de Eisenmenger. Então, são crianças que não são eletivas cirurgicamente, e mesmo que se você evitar de operar, assim, a pressão pulmonar dela elevada, vai fazer com que ela sangre e a cirurgia não vai dar certo. As alternativas de tratamento para CIV cirúrgicas tem 2 tipos. Tem a bandagem do tronco pulmonar, que é pouco utilizada, por não ser um tratamento definitivo, e tem também o fechamento com o PET. A mortalidade na cirurgia de fechamento de CIV é muito baixa, menor que 1%. As complicações têm o bloqueio de ramo direito, bloqueio divisional antero-superior esquerdo, bloqueio atrioventricular total com necessidade de marca-passo, o shunt residual
e complicações neurológicas por um período de sequela prolongado. Assim, o bloqueio de ramo direito é uma complicação relativamente comum no fechamento da CIV, se for uma CIV muito ampla, e BAVT é muito raro, menos de 1 a 2% de chance de ocorrer nas cirurgias de fechamento de CIV. Isso pode ocorrer, obviamente, se for uma CIV muito ampla, ou se o cirurgião pegar as fibras de a presença de um canal patente imediatamente após o nascimento e é praticamente universal. A PCA isolada corresponde a 5 a 10% das cardiopatias congênitas e é mais prevalente no sexo feminino. A proporção é de 2:1. O fechamento funcional acontece nas primeiras 24 horas de vida em 50% dos recém-nascidos aterros saudáveis e é praticamente universal em 72 horas em todos os recém-nascidos aterros saudáveis. A constricção ocorre da artéria pulmonar em região aorta, logo na região justa-aorta é a ampola ductal. A classificação foi estabelecida na década de 80 pela equipe do Hospital Children's de Toronto e é classificada em 5 tipos baseado na localização e no diâmetro mais estreito do vaso. Tem a tipo A, tipo B, tipo C, tipo D e tipo E. Lembrando que foi um brasileiro que fez essa classificação. A tipo A corresponde a 65% dos casos, é o tipo NIL, ou proeminente, responde a 18% dos casos do tipo, e é mais comum, e a parte mais estreita está ligada à aorta sem uma ampola. A tipo C é um canal longo e tubular sem estreitamento significativo. Tipo D são múltiplas áreas de constricção e a tipo E é um canal longo com um estreitamento mais próximo da artéria pulmonar. Esses daqui são os tipos. A tipo A, como falei, é mais prevalente, em torno de 60% dos casos. A tipo B, tipo C, tipo D e tipo E. Qual a importância de você saber qual que é o tipo desse canal? Para o pediatra não faz tanta diferença, mas para o hemodinamicista e para o cirurgião, ele tem que saber qual que é o tipo de canal, para ele saber se é viável a utilização do fechamento por prótese ou se tem indicação de fechamento cirúrgico desse canal. Os recém-nascidos a termo e as crianças apresentado um sopro restritivo contínuo na sístole e na diástole com uma situação sistólica. O PCA pode ser silencioso, com um shunt insignificante, não causando sopro, sendo diagnosticado acidentalmente por um eco ou por um manejo enigmático. Tipo assim, a criança ou o adulto foi fazer um eco de rotina por outra causa. Aí descobriu que tinha um PCA que sequer sopra e ele é muito discreto. Você tem que pensar se vale a pena ou não operar esse PCA que não tem repercussão. Ambos podem apresentar a síndrome de Eisenmenger, com cianose e limitação ao exercício, mas é muito raro um PCA que não tem repercussão hemodinâmica levar a Eisenmenger no futuro. E muitas vezes o PCA é encontrado em outros exames de imagem acidentalmente, como eu falei, um angiotomo, uma ressonância, um eco. Indicado no aumento de câmaras esquerdas ou com sinais de insuficiência cardíaca. É controverso o fechamento de canais audíveis sem repercussão e os canais silenciosos pelo risco de endoarterite. Como eu falei, se não tem repercussão nenhuma, você vai fazer o procedimento, um cateterismo, uma cirurgia, para quê, né? O fechamento de canais moderados e
moderado a grande em prematuro, pouco sintomáticos, aí você tem que ver a relação custo-benefício. O tratamento farmacológico com inibidores da COX não é universalmente eficaz e possui efeitos adversos. Que foi a primeira utilizada com essa finalidade, que é inibidor da COX-2, que reduz os níveis de prostaglandinas circulantes. O risco é de, como é um AINES, né, levar a insuficiência renal e uma enterocolite necrosante. O ibuprofeno endovenoso foi introduzido logo depois da indometacina, né, mas com resultados melhores e com menos efeitos colaterais. E pode ser eficaz tanto o ibuprofeno venoso quanto mais recentemente também evidenciou-se que o paracetamol pode ser utilizado também como alternativa no lugar onde não tem nem a indometacina, nem o ibuprofeno. E o fechamento do canal, às vezes, é de 60% a 80%. Né? Tudo é possível, nem sempre é que fechar com a medicação, com a indometacina e com o aumento da oferta de O2. Aí muitas vezes é necessária a intervenção cirúrgica. A ligadura do canal arterial é feita por meio de uma toracotomia à esquerda e pode ser realizada na UTI mesmo em neonatos prematuros de alto risco. Em RNs, a termo em crianças saudáveis é um procedimento seguro e praticamente sem mortalidade. Em prematuros, o operatório é menor que 5. Né, como eu falei, no prematurinho, né? É o pneumotórax e o quilotórax. Pode também ter lesão do nervo laríngeo recorrente, paralisia das pregas vocais, que é uma complicação potencial. Em 9% dos casos. Aqui é o exemplo da toracotomia lateral esquerda para a realização da cirurgia de fechamento do PCA. Aqui esse RN provavelmente está na UTI, só faz imobilizar, sedar e imobilizar, cirurgia bem simples também. Aqui é a técnica cirúrgica do fechamento do PCA. Você clampeia o canal na sua parte proximal ou distal, interrompe o fluxo de sangue e costura. É bem simples. Aqui é por clipagem, que dá para ver. Eles colocam interrompe o fluxo de sangue, clampeia e pronto. Bem simples. A mortalidade é rara, embora o chão igual seja frequente, demonstrado imediatamente após a angiografia. O fechamento completo do canal é quase que universal após 1 ano de idade. As complicações, pode ter dano vascular, né? Se você colocar, tipo, um catéter um pouquinho mais espesso para o diâmetro daquela artéria, pode ter embolização do dispositivo, pode, principalmente dependendo da anatomia do canal, e pode ter obstrução da aorta ou da artéria pulmonar esquerda. É necessário profilaxia antibiótica por até 6 meses após o implante da prótese. Agora eu vou falar da última. Sobre a tetralogia de Fallot. A tetralogia de Fallot é basicamente uma única patologia que gera tudo isso, que é a anteriorização da aorta. Mas isso gera uma CIV ampla, a descomposição da aorta, a estenose pulmonar e fundíbulo valvar e a hipertrofia do ventrículo direito. Em relação à tetralogia de Fallot, são as crises de hipóxia. E elas são causadas por várias coisas, como uma anemia, uma policitemia,
anestesia, drogas hipotensoras, infecções, contrastes iodados, um exercício físico intenso, baixas temperaturas, o frio, por exemplo, altas altitudes e um choro. E é geralmente essa cianose que começa central, a boquinha que começa a ficar roxinhos, membros superiores, antes mesmo de ver. Mas, assim, tem tratamento. Primeiramente, você vai ofertar oxigênio para essa criança, vai aquecer essa criança, vai flexionar as perninhas dela, vai coletar gasometria para ver se tem distúrbios eletrolíticos e fazer a correção do bicarbonato, bem, 1 mEq por quilo. Você pode fazer morfina e vou fazer também o propanolol EV e o tratamento de manutenção, isso é na crise, né? A morfina e o propanolol EV. E o tratamento de manutenção é com propanolol oral de 2 a 4 miligramas obviamente, você tem que, uma criança que está tendo muita crise de hipóxia, você tem que pensar, já está na hora de operar essa criança. Mas aí você tem que ver se essa criança é eletiva para fazer uma cirurgia de correção total ou uma cirurgia paliativa. Dentre as cirurgias paliativas, normalmente são feitas em crianças com menos de 4 meses de vida com falôs de má anatomia. Ao longo da história, já se tentaram fazer várias cirurgias paliativas. Tem a cirurgia de Anderson, tem a cirurgia de Potts, só que elas não se mostraram muito eficazes, porque tanto a de Anderson quanto a de Potts, elas podem levar a um hiperfluxo pulmonar e a hipertensão pulmonar. A cirurgia histórica, que foi a primeira cirurgia, técnica de cirurgia cardíaca pediátrica, foi a cirurgia do Blalock-Taussig, que é a que com o tempo, essa Blalock-Taussig clássica, ela pode, então, atualmente utiliza-se a Blalock-Taussig modificada, que é com o córtex. As indicações para a cirurgia paliativa, para a correção de falô, são os recém-nascidos com tetralogia de falô e atresia pulmonar, quando o anel pulmonar é muito hipoplásico, na presença de artérias pulmonares hipoplásicas, na presença de anatomia coronariana desfavorável, bebezinhos menores de 2,5 kg e crianças com menos de 3 meses de vida com crise de hipóxia que não são tratadas clinicamente. Outras indicações para cirurgia, a criança tem saturação menor que 80%, bebês com anatomia